Fala galera do canal do Falso 9, vamos voltar a abastecer a nossa planilha de planejamento de 2025. Planilha não, né? A nossa playlist de planejamento de 2025. Se você não viu os outros vídeos, assista, iniciando pelo vídeo onde eu recomendo aonde o Flamengo precisa se reforçar, mas especialmente assistindo antes desse vídeo aqui, o vídeo onde eu abordo o tamanho do elenco. Eu vou deixar esse aqui no banner aqui em cima para você não deixar de conferir. Por que que esse vídeo é importante? Porque agora, no vídeo que nós estamos começando agora, nós vamos falar o quê? Desse plantel desejável, que a gente chegou ali em 31 nomes no mínimo, até o plantel que a gente tem hoje, o que que pode ser contratado e o que que pode ser aproveitamento interno, tendo em vista que o Flamengo disse no seu plano de governo, na verdade, o BAP, né, e a Raça Amor e Gestão, chapa vitoriosa, né, que agora integra a diretoria do Flamengo desde o dia 1º, essa chapa prometeu que craque o Flamengo faz em casa e que a base passa a ser fornecedora de atletas para o time profissional, o que de fato não era uma das diretrizes anteriores, pelo contrário, vendia-se a base para contratar jogadores prontos que conquistassem títulos de forma imediata. Pois bem, feito esse preâmbulo, agora nós vamos falar de tática sem tatiquês! Pessoal, deixa o like e se inscreve no canal. Esse é o ano que nós vamos alcançar os 100 mil inscritos e não precisamos deixar para dezembro a obtenção dessa meta. Então, por favor, se inscreve no canal se está chegando agora e caso já seja habituê, deixa o like nesse vídeo porque dá muito trabalho trazer conteúdo técnico para vocês, tá bom? Vamos lá ver o que tem nesse elenco e projetar quais são as mínimas contratações necessárias. Pessoal, esse é o elenco do Flamengo que terminou a temporada de 2024. De lá até aqui, a gente já tem confirmadas 2 baixas e meia. Por que 2 baixas e meia? Porque o Matias Vinha, gente, ele deve retornar para a atividade só em outubro. Então, gente, infelizmente, o Matias Vinha vai perder a temporada. Tá? Se ele voltar muito bem em outubro e tudo mais, vai poder ajudar numa reta final de Brasileirão, de Libertadores, mas convenhamos, não dá para planejar uma temporada a partir de outubro, sabendo que ela termina no início de dezembro. Então, Matias Vinha é fora da temporada, pelo menos até segunda ordem. Além da saída dele, a saída do Gabriel e a saída do Davi Luiz, que são as mais ali publicitárias, né, no momento. Pois bem, gente, a gente já tinha projetado que o Flamengo vai precisar de 31 nomes. Aonde que são esses 31 no mínimo, né? Sem contar com mais um goleiro. Aonde que são esses 31 nomes? Estamos com 26 agora. Então precisa do mais urgente, que é um centroavante, até para ser titular no momento. Também vai precisar de pelo menos 2 homens desse corredor central, homens mais de força entre primeiro e segundo homem, mais no perfil primeiro homem. Existe ainda o risco de perder o Pulgar, o que aumentaria a necessidade, de perder o próprio Alan, que por pior que esteja, é um jogador do elenco. Então isso também vai precisar ser analisado para que se aumente essa demanda, mas precisa de 2 jogadores ali e na zaga precisa de mais 2 também, tá? Muito porque você acaba necessitando de um terceiro e, por exemplo, sem o Vinha, pode ser que o Léo Pereira em algum momento seja utilizado de lateral, etc, etc, tá? Assim como o Alexandro pode ser usado de zagueiro, especialmente quando tiver a linha de 3 zagueiros, tá? Então projetamos aqui que para ganhar tudo e ter um elenco maior, e assista o vídeo, como eu falei, para entender a lógica desse elenco maior, que é amplamente defendido por BAP e por Boto desde antes ali de assumirem as suas funções. Então a gente precisa entender que o Flamengo vai precisar de 5 jogadores a mais integrando esse elenco. Eu não tô falando daquele garotinho da base que vai ser a terceira, a quarta opção. Eu tô falando de jogadores que vão participar da rotação, que vão entrar nos jogos, que vão iniciar jogos, etc. Então, quando a gente vai entender o que a base tem para ajudar, a base tem bastante coisa para ajudar, por exemplo, na zaga. Se não tiver a saída do Fabrício, que ele quer muito, né?
o Flamengo talvez não precise contratar ninguém para a zaga. Por quê? Porque ele tem 2 jogadores de seleção brasileira sub-20, o Iago e o João Vitor. O João Vitor acabou de fazer 18 e mesmo assim já é titular, já foi titular na última partida da seleção sub-20. O Iago já é um pouquinho mais velho, um ano mais velho, seria titular se tivesse sido liberado, né, pelo Flamengo, que não o liberou. Então o Flamengo tem ali 2 jogadores que, além do Cleiton, que já integra o elenco, podem fazer parte. E aí, lógico, vão ser avaliados e essa fila, essa hierarquia entre eles vai ser definida desde o Campeonato Carioca ali, competições de pré-temporada. Sem a saída do Fabrício, acho que dá para o Flamengo acomodar, especialmente porque está muito bem servido na base de jogadores extremamente promissores que podem sim ter oportunidade, precisam ter espaço para poder demonstrar o grande potencial que possuem. Tá? E aí, na volância, o Flamengo precisa de 2 nomes pelo menos. Ele tem um pronto, tá? Relativamente pronto, que é o Ryan Lucas. E é claro que esses moleques que eu tô falando que estão prontos, eles precisam ser postos durante o Carioca para entender se estão prontos mesmo. Se não tiverem, aí sim vira necessidade de contratação, tá? Então o Ryan Lucas considero também pronto, também jogador de seleção brasileira sub-20, também um cara que já teve, nesse caso, né, diferente, até muito mais do que o João Vitor e o Iago, que tiveram poucos minutos, o Ryan Lucas já teve alguma rodagem. Tem outros garotos que estão prontos na base, teoricamente, a gente podia falar do Guilherme, do Schola, do Wallace Yan, mas são posições que o Flamengo teoricamente não precisa. O Wallace Yan, como centroavante, até precisaria, só que não é o Wallace Yan que vai resolver o problema do Flamengo como 9, não tem que ser esse cara, tá? Então não colocamos esses caras subindo, mas caras que podem ajudar ali ir em posições que o Flamengo precisa, coloquei esses 3. Fora eles, claro que tem os laterais, o lateral Daniel Salles na direita pode ser testado como uma terceira opção se ninguém sair. O próprio Zé Wellington, ou mesmo usando o Carbone na lateral esquerda, pode ser testado, mas como terceira, quarta opção, que não entram aqui nessa nossa análise, assim como o Diogo, goleiro, não entra aqui nessa nossa análise. O que a gente colocou aqui é o núcleo mesmo de elenco que vai jogar, que vai ter minutagem grande na temporada, e de novo, falamos disso no vídeo anterior. Então vamos lá, então precisa contratar pelo menos 2 jogadores, porque o elenco agora ficou com 29. 29 jogadores ainda não é o número, sem contar com o goleiro, ainda precisa de mais 2 jogadores para poder ter o número adequado para conseguir ganhar todas as competições, rodar bem o elenco e dimensionar esse elenco um pouco melhor para não sofrer tanto fisicamente como na última temporada. Precisa de mais um volante e, lógico, da posição prioritária, que é o centroavante. E como que são esses jogadores, né? Como que são esses jogadores que o Flamengo precisa? Centroavante precisa de um jogador que tenha gol, que seja capaz de jogar com as 2 pernas, que consiga dar alguns apoios e que consiga ter mobilidade para atacar espaço, além de executar uma marcação alta individual, tá? Então, vamos lá, descrevi aqui um Yuri Alberto da vida? Talvez, só que um cara mais barato, não pode ser tanto. Ou caras melhores até do que ele, já que o Yuri Alberto é caríssimo, tá? Dando um exemplo. E já recomendei nomes, tá? Nessa mesma playlist, Planejamento 2025, eu recomendei como nome ideal o Lucas Beltrán, atualmente na Fiorentina. Assista lá a análise sobre ele. Seria caríssimo, mas aí o resto você não contrata, né? Você vai contratar só mais um volante. Opção mais barata, eu recomendei o Isidro Pita, mas o Bragantino chegou antes e contratou até bem barato, 4 milhões de euros no futebol de hoje, para um centroavante, um jogador barato. Essa seria a opção econômica. Existem outras opções, tem o Cúcio Hernandes, que eu também analisei, tem o Bob Firmino, que eu acho impossível pelo salário que ganha, e tem outras opções, todas elas nessa pasta, nessa playlist Planejamento 2025. E o volante, como é que precisa ser? Bom, o volante precisa ter capacidade de marcar alto e de ser combativo, se movimentando melhor, por exemplo, do que o Pulgar, tá? Sendo um cara mais móvel. Também tem que ter uma capacidade de receber as bolas de costa e trabalhar como um pivô. Isso o Pulgar faz muito bem. E com visão de jogo para bola longa, senso de interceptação, essas coisas o Pulgar faz muito bem. Então tem que ser um Pulgar com a bola no pé e um Everton Araújo sem ela, tá? Para ser o cara ideal e desejável para o Flamengo.
Já trabalhei na posição de centroavante para recomendar, vou começar a trabalhar na posição de volante para recomendar. Mas isso serão cenas dos próximos capítulos, tá bom? O que você achou do vídeo? Deixa o like, comenta aí com a tua opinião, se inscreve no canal e eu fui um feliz 2025 para todos vocês e também para o Clube de Regatas do Flamengo.